estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia, você aprende pra valer. Colégio Adélia, É a certeza de vencer. Colégio Adélia, Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa para mais um programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, TV Guarujá e também pela TV Itapema. Hoje nós temos nos estúdios a presença da jornalista Solange Santana Passos, ela que é do Comitê Regional pela campanha por um plebiscito de constituinte exclusivo. O nome é grande, gente, mas ela vai explicar para vocês daqui a pouquinho o que é tudo isso aí para você que está no litoral. Antes de conversar com a Solange, vamos falar sobre o restaurante Chopp Halle, cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Agora sim, vamos conversar então com a Solange, né? Tem uma plateia aqui que está conversando, mas não tem problema. É o Aranha que está por aqui, o Bosco, mas estou prestando atenção em tudo aqui. Solange, obrigado pela sua presença, querida. Eu que agradeço e saúdo, né, os seus telespectadores. E eu quero mandar um abração para o Paulo Passos, também nosso colega jornalista, também sempre prestigiando a gente, sempre mandando os e-mails com as informações dos sindicatos, dos trabalhadores. Um abraço para você, Paulo. Agora, mas hoje a notícia você não vai escrever, hoje você vai ser entrevistada. Então eu quero que você explique para o telespectador o que é, porque eu até copiei. Comitê Regional de Campanha por um Plebiscito da Constituinte Exclusiva. O que é isso? Esse comitê, ele é formado por vários integrantes de diversas cidades da Baixada. Esse comitê está inserido na campanha nacional por esse plebiscito, que vai ocorrer durante a Semana da Pátria, agora este ano. Seria um plebiscito não oficial, né? É um plebiscito não oficial. O objetivo seria fazer com que a população pressione, isso se tornar um instrumento de pressão, né, diante dos candidatos que estão para
para se eleger, aí que no mês posterior já seria a eleição, e nós gostaríamos do comprometimento dos candidatos com a proposta de convocar uma Assembleia Constituinte. Tá, mas então essa Assembleia Constituinte elegeria deputados, senadores, especificamente para isso? Como seria? Sim, a nossa proposta é a formação de uma Assembleia Constituinte exclusiva, né? Ela teria poderes exclusivamente para fazer uma nova Constituição. Ou seja, deputado e senador constituinte. Sim. Apenas com isso. Não seriam os candidatos normais, eleitos, naturais, ou que têm já as atribuições do Congresso, tá, né, de parlamentares do Congresso. Não. Seriam para exclusivamente terem poder de constituinte. Certo, mas eles seriam eleitos por quem? Seriam eleitos pelo povo também. Então, são deputados constituintes. Eles vão especificamente cuidar das reformas que a Carta Magna necessita. Sim, é isso? Exatamente. E para isso é necessário o quê? Que os deputados eleitos convoquem essa Assembleia Constituinte, convoquem esse novo pleito, né, para a formação de novos de pessoas com esse poder de constituinte, né? Mas eles ficariam fora desse processo, né? Seria um processo diferente de 88, da Constituinte de 88. Onde eles eram deputados constituintes e deputados de mandato. Exatamente, não teriam essa atribuição. Essa ideia já não é nova, né? Essa ideia já é antiga, desde que houve uma confusão entre os interesses do mandato do parlamentar, do dia a dia, vamos dizer assim, e dos interesses constitucionais que resultaram aí na Constituição de 88. Por isso que a nossa Constituição parece que é um balaio de gato, né? A Constituição, ela não resolveu os problemas estruturais do país, muito em decorrência disso. Ela tentou resolver todos, né? Não resolveu quase nenhum. Muito em decorrência disso, porque os deputados que fizeram essa nova Constituição, eles são oriundos de um processo já, de uma regra eleitoral já viciada, né? Então, uma das propostas que tem essa nova Constituinte, aí que eu faria uma observação, esse é um processo novo, não embora a ideia inicial possa ser antiga, certo, esse é um processo novo, porque, na verdade, nós queremos uma Constituinte com a meta de mudar o sistema político, né, na sua plenitude, né? Isso envolve poder legislativo, executivo, judiciário, de todas as esferas. Mas o que vocês querem mudar? Nós queremos, primeiro, mais mecanismos de participação popular, por exemplo. Né? Nós queremos ter, por exemplo, a questão do financiamento público de campanha é uma coisa que fatalmente vai entrar nessa discussão. Vocês são favoráveis ou contra? Nós pensamos que isso precisa ser mudado. É necessário acabar com esse financiamento privado de campanha ou ter algum mecanismo que possibilite às pessoas, os candidatos que estão ligados aos movimentos sociais, terem a oportunidade de se elegerem. Né? E nessas regras atuais, isso é absolutamente impossível, né? Porque as grandes empresas, o agronegócio acaba financiando, eu digo isso em todas as esferas, um lobby, né? De federal a municipal, né? As empresas determinam a eleição de candidato X ou Y, né? E os que não têm esse apoio sofre enormes dificuldades, né, para uma eleição. Entre os itens que vocês estão discutindo ou irão discutir, passa também pelo voto distrital misto, como é que é? Olha, isso é uma questão controversa, porque o comitê, essa campanha, ela envolve vários movimentos sociais, ela está acontecendo no país inteiro, ela surgiu, e aí que é o elemento novo que eu ia fazer, colocar. O elemento novo é que ele
esse movimento é oriundo dos protestos de junho, né? Tá. Ele, na verdade, é uma resposta àqueles protestos, às manifestações. Porque o que ocorreu em junho foi um verdadeiro levante da sociedade exigindo mais do que temos, né? Exigindo mais participação, né? Mais representação, né? A questão que foi colocada ali em jogo, em junho, questionada, foi a falta de representatividade, né, dos políticos que entram. A maioria, ela não nos representa, né? Então, você acha que a maioria dos políticos que você coloca aí não representa a sociedade? E você acha que a população toparia pagar por uma campanha? A população vai entender isso? Que além de não gostar do político, ainda vai ter que pagar para ele fazer campanha? Olha, essa é uma questão que ainda vai ser discutida, esclarecida, vai ser um processo rico. Essa questão e outras serão levantadas no bojo da discussão da mudança de um sistema político que não se fecha só nessa questão de voto distrital ou não, de financiamento público de campanha ou não. Tem outras questões envolvidas também. Vocês têm um elenco de posicionamentos, de intenções, por exemplo, uma carta de intenções? Veja só, isso é um processo que o movimento ele é aberto, ele é plural, ele fazem parte dele centrais sindicais, movimentos por moradia, entidades relacionadas com a questão dos negros, das mulheres, dos jovens, várias pastorais da Igreja Católica também, a CNBB, inclusive, recentemente se posicionou a favor desse plebiscito e entrou efetivamente na campanha. Né? Então, e como é que vai acontecer? De 1 a 7, é isso que você falou? De 1 a 7 de setembro. Mas como é que vai ser essa eleição, esse movimento? Nós vamos espalhar pelo país inteiro, né? E o nosso comitê tem a tarefa de fazer isso nessa região, né? No dia 1º a 7 de setembro, espalhar urnas, onde a pessoa, e aí a nossa ideia é que isso tenha uma ampla participação, uma ampla presença, né, da população. Para responder uma questão. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana para a mudança do sistema político? Né? Então, essa é a pergunta que constará, é a pergunta-chave, né? O que nós queremos com o resultado disso, né, do que for apurado, né, nesse período da Semana da Pátria, essas urnas todas que nós vamos espalhar? O que nós queremos? Nós queremos levar, junto desse resultado, um documento a Brasília, colocando o manifesto de que a população exige, de que a população espera dos candidatos, espera dos novos deputados que serão eleitos, o compromisso de convocar um novo processo de Assembleia Constituinte. Né? Porque, veja só, se não for feita a pressão popular, né, essa convocação poderia até partir do próprio Congresso, só que o próprio Congresso faria esse processo constituinte também, e aí apenas vai se reproduzir aquilo que a gente tem. Você acha que o Congresso não tem interesse? Não tem interesse. Os congressistas não têm interesse em promover... O cerne da questão é essa, não existe interesse. Tem que ser empurrado pela população. Dos políticos, da maioria dos políticos atualmente, em mudar as regras do jogo, porque as regras do jogo... Favorecem a eles. Favorecem justamente os que se elegem com um poder econômico, né? Então, por isso que os movimentos sociais tomaram a frente para dar um encaminhamento a essa... Quem deu esse pontapé inicial? Essa ideia partiu de onde? Essa ideia, em novembro, em setembro começou uma movimentação, em outubro começaram a se reunir, em novembro se criou um manifesto, né, onde várias entidades subscreveram. Então, eu tenho até uma cartilha que foi elaborada conjuntamente, em que vários subscrevem essa cartilha. Inúmeras entidades de sindicatos, de centrais sindicais,
de associações de direitos civis, né, a OAB, E o pessoal que está em casa, Solange, o pessoal que está em casa, para ter mais informações, vocês têm um site, algum Facebook, alguma coisa para... Nós temos. Nós, por exemplo, agora no dia 27, nós vamos fazer um curso de formadores. Esse curso de formadores... 27 de abril, no domingo. Esse curso de formadores é aberto a qualquer pessoa interessada nessa proposta, que queira conhecer essa proposta, essa iniciativa dos movimentos populares. Onde vai ser? Isso vai ser no Sindaporte, no Sindicato da Trabalhadores da Administração Qual horário? Portuária. Vai ser a partir das 14 horas. A partir das 14 horas. E na internet vocês têm um site? Então, na internet nós temos um site que é para inscrição, né? E onde também pode-se acessar os sites relacionados à campanha nacional. Mas o que a pessoa tem que procurar pelo Google ou tem um site específico? Tem um site. Você lembra ou não? Lembro, é povonopoder.org. Povonopoder.org. Tá facinho então. Povonopoder.org. Se você aí gostou das propostas que a Solange Santana colocou aqui, como ela que é membro aí do Comitê Regional pela campanha, pelo plebiscito da Constituinte Exclusiva, você pode entrar aí nesse site que você terá inúmeras outras informações. Não é isso, Solange? Isso. Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Solange Santana Passos, ela é do Comitê Regional pela campanha pelo plebiscito constituinte exclusivo. Então, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, TV Guarujá e também pela TV Itapema. Já temos nos estúdios a presença do advogado Sidney Aranha, do PT. Aranha,
Obrigado pela sua presença. Obrigado você, é sempre um prazer estar aqui. Aliás, você ultimamente aí é um dos únicos da imprensa que me convida, e eu quero dizer a todos os amigos, às vezes eu encontro os amigos na rua, você não vai mais nos programas, todos aqueles que me convidam, eu compareço, como o Wellington. O Wellington tem esse perfil bastante democrático e a gente vem aqui sempre que for convidado. Bom, Aranha, e um dos motivos que, vamos bater lá na bucha já, né? É candidato a deputado estadual, federal, não é candidato? Não sou candidato, a tribuna da semana passada colocou essa questão, eu tenho um foco, acho que não uma missão, mas assim um objetivo, que é ser prefeito do Guarujá. Eu respeito todos aqueles que estão saindo candidatos, sei da importância dessa eleição, como a Solange agora esteve aqui, falou da importância dos deputados assumirem um compromisso por uma nova Constituição, por uma Assembleia Nacional Constituinte. Sei que os deputados, sei que o pessoal deve discutir isso, lamentavelmente não estão discutindo ainda, mas deveriam, mas eu sou candidato a prefeito, a deputado. Tem aqui os colegas ou adversários, as pessoas aqui pleiteando isso, e respeito a todos, mas sou candidato a prefeito, não sou candidato a deputado. Isso não prejudica o Aranha, porque o Guarujá tem um eleitorado de 215 mil eleitores, mais ou menos, e aí os votos vão acabar migrando para outras localidades ou não? Eu acho que, olha, isso aí a gente tinha que fazer um programa enorme para discutir tudo isso. Nem sempre os candidatos que se elegem pela cidade, eles são os mais generosos com a mesma cidade. A Datafolha recentemente fez uma pesquisa do mandato de deputado estadual passado, da legislatura passada da Assembleia Legislativa de São Paulo, e curiosamente nós tínhamos uma deputada que era a Raifa Hamad, e a deputada Raifa Hamad, que era do Guarujá, era campeã de trazer verbas para Bertioga, não para o Guarujá, enquanto a campeã de trazer verbas para o Guarujá era Maria Lúcia Prandi. Eu não estou aqui nem fazendo uma análise dizendo que a Raifa foi uma deputada ruim, nada disso. Evidentemente que a Raifa, no meio do mandato, o marido perdeu a eleição, ela teve alguns problemas até de diálogo com a prefeitura, que na ocasião eles eram oposição. Mas eu quero dizer que os deputados, como a Solange aqui colocou na eleição aqui no bloco passado, os deputados, eles têm compromissos com a nação, eles têm compromisso com o Estado, eles têm compromisso com um novo sistema político brasileiro. E os assuntos locais, quem tem que discutir somos nós, os candidatos a prefeito. Até vai ser um adversário meu, mas eu vi aqui o programa, o Duino que teve aqui, disse, não sou candidato a deputado, mas sou candidato a prefeito. Então, tecnicamente, nós temos já anunciado 2 candidatos a prefeito para 2016, eu e o Duino. Os assuntos inerentes à questão local, cabe a nós, eu, Duino, a prefeita, que até o final do mandato dela, em Santos ao prefeito Paulo Barbosa, e assim vai. Agora, os candidatos a deputado, aqueles que são candidatos a estadual, tem que discutir o imobilismo da Assembleia Legislativa. Não sei se você sabe, demora quase 6 meses para ser aprovado um projeto na Assembleia Legislativa, e cada de 6 em 6 meses aprovam 1 ou 2. Regimento interno. A Constituição de 88, nós precisamos de uma Constituição grande mesmo, porque a Constituição de 88 deu uma competência legislativa ao deputado estadual subsidiária, ou seja, o que sobra, eles votam. Então, eles não têm Não tem quase função. Então nós precisamos rediscutir isso. E a questão que aí você estava colocando com brilhantismo, você e a Solange no bloco passado, de não acumular a função de deputado constituinte do deputado federal e a constituinte função e interesse. Não, função e interesse. E não tenha dúvida, viu, Solange? Quero fazer parte do comitê, estou me colocando à disposição. Eu acho que a reforma política no país a gente só faz a partir de uma constituinte exclusiva. Então, por isso, só para concluir, quero discutir os assuntos de minha cidade, porque quero ser candidato a prefeito e quero discutir com os meus pares que deverão ser candidatos a prefeito também. Esses meninos que aí estão são candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Aliás, todos que passarão aqui, que eu sei que seu programa é concorrido, eles devem colocar a opinião deles ou o compromisso deles com essa proposta da Solange. Né? O Heitor é a favor ou contra a Assembleia Nacional Constituinte? Marcelo Squassoni é a favor ou contra a Assembleia Nacional Constituinte? E assim sucecivamente, e todos os demais. Uma discussão mais ampla, né? Uma discussão a nível estadual. E eu não estou aqui fazendo provocação aos amigos, eu conheço, mas essa discussão tem que ser feita, Por exemplo, é um erro enorme. Pergunta-se aos candidatos a presidente da República qual o posicionamento deles
em relação ao aborto, né? Quem discute a questão do aborto no Brasil não é a Dilma, não é o Eduardo Campos, ou muito menos o Aécio Neves. Quem vai discutir é o Congresso Nacional, os deputados e senadores. Mas é que há essa inversão, né, o Aranha, em grande parte pelo imobilismo do Congresso, né? Eu acho que... Aí começa o Executivo a dizerem que o Judiciário está legislando, a dizer que o Executivo está mandando em tudo. Agora, o Congresso aprova pouco, trabalha pouco. Discordo de você sobre isso. Eu acho que o Congresso deu um avanço significativo. Eu não sei se você sabe, o deputado Paulo Teixeira conseguiu relatar e vai ser sancionado agora recentemente, você é advogado, depois de 73, a maior reforma do Código de Processo Civil do Brasil vai entrar em vigor agora. Nós tivemos um marco regulatório da internet. O que as pessoas não entendem... Marco foi agora, né? O que as pessoas não entendem é que nós vivemos num presidencialismo de coalição. O PT, que tem a presidência da República, elege apenas 20% de deputados. Os outros 80% do Congresso Nacional, a discussão é meio na barganha. E isso causa um desgarçamento da questão política. Aí a população não entende direito o que está acontecendo. Então a gente tem que mudar isso. E nós temos um erro histórico. A Constituição de 88 foi construída por um sistema parlamentarismo, porque o Centrão, nós não somos tão jovens assim, Wellington, o Centrão, à época, com aquele toma lá da cá, como é que chama? Fernandão, lembra? O Centrão construiu uma Constituição parlamentarista com amplos poderes ao Congresso Nacional, só que nós tivemos o plebiscito de 92 e 93 e aconteceu um acidente histórico que a população acabou mantendo o presidencialismo. Então nós precisamos de uma reforma constitucional, isso não tenha dúvida nenhuma, até para colocar, eu não vou usar esse termo, colocar o trem nos trilhos, porque nós usamos aqui no Guarujá isso não deu certo, mas para colocar o barco em direção correta, vamos dizer assim. Ô Aranha, mas então, deputado nada? Não sou nem candidato a deputado, embora esses assuntos que a Solange colocou me apetecem, você viu que ela estava falando ali, eu estava até me movimentando, eu gosto muito, acho que tem várias... Por exemplo, tem a PEC da impunidade, a PEC da probidade administrativa, que é a PEC 88. Tem muito assunto interessante, mas hoje eu estou focado na Prefeitura Municipal do Guarujá. E o PT do Guarujá lança candidato? Em princípio, o vereador Edilson Dias, eu quero deixar claro, numa reunião interna do partido, disse que estava estudando essa possibilidade, não disse concretamente que era candidato. A tribuna disse a semana passada que ele é candidato, eu não conversei com o Edilson ainda, mas eu acho que é um excelente nome. Edilson hoje é um grande vereador, está fazendo um grande trabalho na Câmara Municipal. O Edilson parece-me que está colocando o nome a deputado federal. Eu acho que é um grande nome, se ele for candidato, eu acho que o PT do Guarujá vai apoiá-lo. Bom, Aranha, você falou sobre, tem vários temas, você realmente é uma pessoa polêmica e a gente, quando você vem aqui no nosso programa, você sabe que eu não tenho restrição nenhuma, a gente pergunta o que quer e você também responde da forma como quer. A visão que a gente tem do eleitorado, você conversava inclusive com a Cida sobre isso. A Cida falou, poxa, você é um bom nome. Obrigado. Né? Por que você não sai, mas por que você não sai candidato? Porque quem tudo quer, nada tem. Né? Eu acho que minha velha avó, minha bisavó que era italiana já me ensinava isso. Quem tudo quer, nada tem. Eu acho que quem não tem foco não chega a lugar nenhum. Eu acho que Guarujá hoje, com todo respeito àqueles que se colocam, e você que está me ouvindo sabe disso, o Guarujá precisa muito mais de um bom prefeito, um prefeito de enfrentamento, um prefeito que brigue efetivamente pela cidade, do que um deputado que possa discutir. Aliás, nós temos excelentes nomes Brasil afora que possam discutir essas questões de inquietação nacional. Eu penso que o Guarujá hoje precisa de um timoneiro, ou de um capitão, ou de alguém que possa dizer assim, vamos mudar a história dessa cidade, e é isso que eu quero. Eu acho que eu tenho 46 anos, há anos eu me preparo para isso. Sabe? Mas você ajudou a prefeita a se eleger, né? Não, eu não ajudei a prefeita a se eleger, vamos deixar claro isso. Não? Eu fiz parte de uma oposição que naquele momento nós tínhamos como objetivo derrotar o Farid. Eu não fiz parte da equipe da prefeita, quem fazia parte da equipe da prefeita era o Joaquim, que era meu sócio do escritório, tanto é que ele desmancha a sociedade para ajudar a prefeita. A prefeita em nenhum momento tivemos proximidades, nós tivemos um momento que caminhamos juntos dentro do PT, quando ela foi candidata a vice do Nelson em 2004. Ali eu apoiei
aquela chapa que era Nelson, prefeito, e Antonieta, vice, naquele momento sim. Em 2008 eu não fiz parte daquilo, eu fiz parte de uma equipe, que aí hoje você está até brincando comigo no meu Facebook, que tem a foto de um lado o Romazini e de outro o Paulo Piacente. Eu fiz parte de uma equipe de vereadores que eles se propuseram naquele momento em derrotar o Farid, que era o Romazini e o Paulo, eu era advogado deles. Mas nós, tanto é que o Paulo foi candidato a prefeito. Nós não estávamos com a Antonieta naquele momento. Bom, aí o Aranha, né, nesse bloco, mas tem mais Aranha no terceiro bloco. Então, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Estamos retornando para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, tendo nos estúdios a presença do advogado Sidney Aranha, que já estava conosco no segundo bloco. Antes de retornar a conversar com Sidney Aranha, já ia falando deputado, olha só que coisa. Antes, candidato a prefeito, ele falou. Vamos falar sobre o Rei do Trigo. O Rei do Trigo, padaria e restaurante, é isso mesmo. Pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio, almoço por quilo, tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante O Rei do Trigo é o império do seu paladar. Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras, no Guarujá. Também falar com você sobre o Colégio Professora Ieda Maria. Educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, salas com lousa digital, laboratórios de ciência e informática, atividades esportivas e extracurriculares Kids Play, professores qualificados, matrículas abertas. Colégio Ieda Maria, 22 anos transformando conhecimento em valores e atitudes. Agora sim, voltar, aí a falar com o Aranha
A Aranha ficou assustada quando eu falei só apoiou a prefeita e tal. Não, assustado não. Mas é bom você perguntar, Elton. Eu gosto de perguntar. Não, e no intervalo a gente estava falando isso, porque a gente tem a oportunidade de responder. Não como no Facebook recentemente, você viu o que aconteceu recentemente. Pegaram um arremedo de um erro da tribuna, da errata da tribuna, porque ela publicou 2 anos, né? Setembro de 2011, quando a Márcia Rosa me convidou para ser secretária de Meio Ambiente. E aí, o Luiz de Vaio, que era o responsável pela coluna dia a dia da tribuna, ele publicou o nome errado. Em vez de ele colocar Márcia Rosa, colocou Maria Antonieta de Brito. E naquele momento, Elton, gozado, como você é lido, você tinha postado no Facebook que você tinha uma informação que a prefeita ia trocar 3 secretários, lembra disso? E aí, aquele pessoal mal intencionado colou aquilo sem colocar a data, e aí todo mundo ficou, pô, você vai ser secretário da Antonieta? Vai ser secretário da Antonieta? Aí eu tive que ir lá na tribuna, pegar o arquivo de 3 anos atrás, porque a tribuna no dia seguinte colocou errata. Isso demonstra a força que suas palavras têm, porque as pessoas acreditam e você tem a maior credibilidade. Até falei no programa da Rádio Cacique em relação a isso, mas aqui quando a gente pergunta ao vivo dá para responder, ali no Facebook até você responder é um trabalho. Não, mas você sabe que nessa daí me mandaram, né? Me ligaram e falaram, olha, Wellington, a Antonieta convidou o Aranha para ser secretário. Eu falei, o Aranha aceitou? Né? Eu respondi com outra pergunta, o Aranha aceitou, né? Aí a pessoa, não sei, eu vou te mandar. Eu falei, tá, então manda por escrito. Aí falaram pra mim, tá na tribuna de hoje, né? Aí eu fui na tribuna e falei, ó, aqui eu não achei nada, eu não vou colocar. O meu Facebook, eu tenho um certo critério. Lógico. Eu procuro ter um critério, eu posso até errar. Lógico. Mas quando erro, eu coloco lá, eu errei, peço desculpas, não tem problema nenhum. Errar, todo mundo erra. Agora, eu não vou colocar uma informação dessa sem antes falar com você, eu até liguei para você. Foi. Tá? Falei, Aranha, o que está acontecendo? Você falou, não tem nada a ver, aquilo lá atrás, é o que eu imaginava. Foi. Mas me ligaram assim, tipo, notícia de última hora. Só que dificilmente eu coloco alguma coisa no meu Facebook sem conferir. Daí, a gente não tem muitas pessoas que clicam, curtem ou comentam o meu Face. Tem muitas pessoas que leem, é diferente. Visualiza, né? Porque o pessoal tem medo até de clicar, tem os posicionamentos. Mas graças a Deus, nós temos muitos leitores e graças também às informações que a gente tem, igual você, quando tem alguma coisa, sempre conversa com a gente, pergunta. E até interessante que a tribuna me mandou todo o arquivo que foi publicado no dia seguinte. E eu acabei publicando só a notinha, está lá no meu Facebook, que na verdade a tribuna dizendo erramos, que na verdade quem convidou o Aranha foi a Márcia Rosa. Mas as colunas que seguem, aí ela, na resposta de 3 anos atrás, só para você ver o relacionamento entre eu e ela me desconstrói. Aí solta uma nota dizendo o seguinte, não, o secretário do Guarujá é o professor Hélio Lopes, que é um professor, um homem conhecido internacionalmente. E as ironias do destino, 3 anos depois, o professor Hélio Lopes nem está aí mais. O que aconteceu? O professor Hélio Lopes, a última vez que eu falei com ele em Santos, houve lá um desentendimento, ele entregou a carta de demissão e ela aceitou sem ao menos ter ligado para ele, né? Tem ao menos saber o porquê ele tinha pedido a demissão. Não estou aqui fazendo a defesa dele enquanto secretário, mas posso fazer a defesa enquanto pessoa, porque foi uma pessoa que sempre me ajudou naquelas ações contra a Sabesp. E eu acho que eu ouvi uma frase dele que acho que conceitua bem o que aconteceu. Esse casamento com a Antonieta, casamento do ponto de vista político, começou no amor e terminou no litigioso. Eu acho que é um... Ele falou? Ele falou isso, lógico. A prefeita simplesmente aceitou. Ele foi um dos estandartes, um dos baluartes do primeiro mandato. O que rolou nos bastidores é que tinha a ver com liberação de licenças ambientais, uma construção na enseada. Ele é um homem reservado e muito ético, ele não teceu nenhum comentário, mas entende-se, né? O silêncio às vezes diz mais do que um discurso inteiro, né? Agora, a gente falava no intervalo das fotos no Facebook, né? Que você é ao lado do Roma. O Roma que veio várias vezes aqui no nosso programa também. Do Paulo, né? E o Roma sempre teve espaço no nosso programa também. O Romazini, aliás, a gente tinha esse espaço na Piaçaguera, aquele viaduto, né? Luiz Carlos Romazini, lembra de épocas legais. E eu acho que naquela época, você fez aquela pergunta, em 2008... o único que estava com a Antonieta, eu, Paulo e o Romazini, era o Romazini, mas o Romazini também, ele foi encurralado dentro do PT, porque ele não era Farid,
e o PT acabou fazendo uma aliança com o Farid, indicou o Nelson como vice. Bom, eu sempre tive uma relação muito difícil com a Antonieta. Do ponto de vista, a última vez que eu vi a Antonieta, viu Solange está aqui na plateia, foi no dia 1º de janeiro de 2008, 1º de janeiro de 2009, ela saiu da posse, eu lembro que ela estava com um terninho azul turquesa, foi pro meu apartamento, a minha esposa Edna era viva ainda, ela morreu em 2011, ela sentou e me convidou para ser secretário-geral da Câmara, no lugar do Carlinhos de Souza. Ah, como assim? Aí eu disse a ela, falei, prefeita, a senhora foi prefeita, a senhora foi vereadora, como é que a senhora estava oferecendo um cargo que não é seu, é da Câmara? Mas eu tenho um acordo com o Zé Carlos, porque o Zé Carlos estava sendo eleito, e é o que eu gostaria que eu quero tirar o Carlinhos de lá. Ela na época não gostava do Carlinhos, quero tirar o Carlinhos de lá e tal. Prefeita, assim, ó, eu não ajudei a senhora a se eleger, não quero esse cargo, porque tem muita gente que fala que eu briguei com a Antonieta, porque a Antonieta me ofereceu isso, aliás, durante o mandato dela, alguns secretários dela foram me sondar para ser secretário, e eu nunca tive vontade nenhuma de participar do governo da Antonieta, porque acho que é um governo absolutamente equivocado. Bom, transporte público, Aranha, a tua briga com a Sabesp aí acabou surtindo alguns efeitos bons para a população, e a questão do transporte público em Santos, a gente já vê aí que o prefeito de lá prorrogou por mais um ano, né, com a Piracicabana, salvo engano, né, de Santos, mas vai abrir a licitação. E Guarujá, como é que faz? Quando é que vence? Política não se faz somente por atos, se faz por gestos. Vamos lá repetir, política não se faz somente por atos, se faz por gestos. O vereador do PT, Dilson Dias, conseguiu colocar na Câmara Municipal uma lei na qual proíbe a prorrogação de contratos por mais 15 anos. O que o advogado-geral do município fez em nome da prefeita? Entrou com ação direta de constitucionalidade dessa lei. Essa lei foi alvo de uma liminar e está suspensa a sua eficácia. Ou seja, se já um ano antes estão já travando leis que não permitem, que não permitiam a renovação do contrato, o que a gente está vendo lá no horizonte? Uma confusão para tentar renovar esse contrato. Se o prefeito de Santos venceu agora, ele prorrogou por mais um ano, porque uma licitação dessa amplitude é muito complicada. Então, o contrato da Aviação Guarujá vai vencer no dia 12 de junho de 2015. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Então, o que a prefeita... Ano que vem, né? O que esse governo, se fosse um governo que tivesse realmente intencionado a resolver essa questão, o que estaria fazendo? Estaria já colocando a licitação na rua para começar um novo contrato. Nós temos um ano pela frente para resolver todos os problemas e uma nova empresa tomar conta. Mas eles estão quietos, estão em silêncio. Isso demonstra que, mais uma vez, nós vamos ter problemas e que ela não vai cumprir. Aliás, eu fui candidato a prefeito e falo isso com muito orgulho. Você entra no site do TSE de 2012, agora da eleição de 2012, o único candidato a prefeito que registrou no seu plano de governo, no registro de candidatura, que não renovaria o contrato com a Aviação Guarujá, fui eu. Especificamente está registrado, você pode entrar tse.org.br, você vai ter. Todos os demais, eu acho que o Gentil também não faria isso, porque o Gentil tem um viés de luta, mas o Gentil não esqueceu talvez de ter feito isso, o Ayrton Cinto não fez isso, nenhum fez isso. Nenhum, só eu fiz. Então eu acho que a população tem que estar atenta. Não adianta cobrar lá na hora. A população tem que começar desde já fazer essa participação que tanto a Solange falou aqui no primeiro bloco, não só por meio de plebiscito, mas participar. E acho que esse contrato é nefasto. Se eu fosse prefeito hoje, eu executaria a fiança desse contrato. Você sabe que tem 4 milhões de fiança pelo inadimplemento. E há inadimplemento nesse contrato. Se fosse hoje, eu, prefeito, eu já executaria a fiança desse contrato. Então, para que a garantia desse contrato. Pedagogicamente falando, então, se quiser fazer alguma coisa, tem que começar a fazer agora. Assim, porque uma licitação vai demorar 12 meses. É a questão... Vai haver impugnação. É a questão dos uniformes. Sobre o uniforme. Que a secretária de Educação... Aliás, a secretária de Educação outro dia mandou um recado para mim, vou falar no seu programa, que tem um amplo audiência, que ela mandou um recado para mim que ela queria falar comigo porque ela queria explicar para mim por que ela me mandou embora da UNAERP.
Secretária, a senhora mandou embora da UNARP faz 4 anos, por que agora a senhora quer explicar? Prescreveu. Porque a senhora quer explicar, talvez, porque nas pesquisas aí a gente aparece bem para 2016. Secretário, o contrato da UNARP vai ter que ser revisto também. Não adianta, né? E eu não estou dizendo como se eu já tivesse alguma posição. Acho que qualquer candidato a prefeito que ganhar em 2016 vai ter que rever também. Então, por exemplo, o que aconteceu? Os kits escolares tá com problema porque deu problema na licitação. Deu problema na licitação porque acionaram a licitação tardiamente, fizeram a licitação tardiamente. Aliás, não aderiram à ata de pregão nacional que o governo federal faz. Como é que é essa ata? O pessoal que aderiu? O Ministério da Educação já há 2 anos vem fazendo isso. Eles fazem uma ata de pregão, né, uma ata aberta de preço. Eles colocam lá todo um material básico, um elenco de material básico escolar, e os estados e os municípios aderem. Então como você compra, faz não tem impugnação. Não, está super o Adams, ministro Adams, todo o judiciário do Palácio do Planalto, super bem calcionado e sai muito mais barato. Porque você não compra para um município, você compra para 50 municípios e para 3 ou 4 estados. Agora, curiosamente, no Guarujá não se adota esse sistema de comprar mais barato via Ministério da Educação. Aliás, Priscila, responda isso. Por que você não faz dessa forma? Se sai mais barato e a chance de impugnação é zero, porque é feito em âmbito nacional. Todos os problemas jurídicos são defendidos pela Advocacia Geral da União. Não sei. Agora, realmente esse negócio aí do material escolar tá complicado. Parece que já todo ano é o mesmo problema, todo ano sabe que tem que comprar e todo ano dá o mesmo problema. O que a Priscila chegou a comentar comigo, aliás, ela até respondeu para mim, Wellington, não tem todos os itens que nós precisamos. Então, adere aos itens que esse pacote aí Mas quem disse... tem. Peraí, não tem todos os itens que nós precisamos, mas quem são as pessoas que determinam esses itens? Ou seja, nesse ata de pregão nacional, os itens básicos estão lá. Os auxiliares você pode fazer de uma outra forma. Os acessórios você pode fazer de uma forma. Mas aqueles básicos que para a criança... Caderno, lápis... Que possa ter aula, estão lá. Agora é curioso, será que 8 estados compram o kit errado? Será que 50 municípios compram os kits errados e só o correto está no Guarujá? É estranho isso, né? Eu acho que a Secretaria de Educação tem que passar uma auditoria pente fino ali, porque tem muita coisa, porque merenda não tem, porque as reformas das escolas são complicadas. Eu acho que o Ministério tinha que ter um promotor aqui mais ativo para fazer uma investigação profunda na Secretaria de Educação, na minha opinião. Sacos plásticos oxibiodegradáveis, é isso mesmo, é bonito isso, hein? Descartáveis e tudo para sua festa, tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para a rave, a balada, né? Aquele fim de festa, óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho, que você está vendo aí, também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. É por isso que todo mundo diz Proplastic. Aqui tem tudo. E também o Colégio Adélia. O Colégio Adélia está com matrículas abertas. O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio até a educação profissional. Tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial diurno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. É muita coisa, hein, gente? Colégio Adélia, ainda dá tempo. Venha estudar com quem gosta de ensinar. Ora, então a questão do transporte público está aí. Os médicos cubanos, esses dias até eu brinquei aqui no programa... Lógico que eu vejo o lado favorável, vejo o lado contrário também desse programa, que tem gente que diz que é política do governo federal, outros dizem que não, que é questão humanitária, mas nem entrando nesse mérito, eu perguntava, cadê os cubanos do Guarujá? E você, antes de começar o programa, você falou que esteve com os médicos cubanos. Eu tive com alguns. Teve uma foto com eles, pô, no Face, pô. Eu tive com alguns, eles são muito reservados. Né?
viu? Eles não misturam essa questão política, eles são muito reservados. E é muito interessante conversar com eles, até porque, primeiro, que eles desmistificam, ou cai o mito, você conversando com eles, dessa coisa de que eles, parte do salário deles, ficam com o governo cubano. Não é? Eles explicam o seguinte, olha, nós, por opção, deixamos parte, primeiro, por opção eles vieram para esse programa Mais Médico, eles não foram obrigados. Segundo, eles sabem que isso faz parte do sistema, deixar parte do salário deles com Cuba. Por quê? Porque eles sabem que a faculdade deles foi gratuita. E hoje, foi pago pelo governo. Foi pago pelo governo. E hoje os filhos deles estão, e netos de alguns, tem alguns que são mais, digamos assim, com mais idades, estão fazendo a faculdade de medicina em Cuba. Então eles fazem, nós temos a plena ciência de que a continuidade da educação, a continuidade do sistema de saúde público que tem em Cuba depende de nós. Então eles fazem isso com prazer, porque eles vivem num mundo onde eles vivem no coletivo, eles repartem aquilo que eles têm com a população que lá ficou. Então eles gostam disso. Segundo, eles têm uma visão de mundo, uma experiência enorme. Uma delas, conversando com uma delas, dizia para mim o seguinte, Wellington. Como é que você se aproximou deles? Na verdade, desculpa, assim, ó, eu não costumo interromper meus convidados, imagina, não, mas... eu vou te explicar. Existe você nem eu sabia, muito menos você. Certamente, existe uma rede de solidariedade. Muitos, não sei se você sabe, tem muitos jovens aqui do Guarujá que estão fazendo medicina em Cuba. E as famílias desses jovens que estão fazendo medicina em Cuba, como esses meninos, são muito bem acolhidos pelo povo cubano, eles, numa rede de solidariedade, eles acolheram esses médicos aqui, porque eles ficaram meio sem referência. E eu tenho um amigo meu que o filho faz medicina em Cuba lá, e ele conhece o pessoal. E eu acabei conhecendo, então nós fomos bater papo, tomar cerveja, nós acabamos conhecendo. Então só para não lembrar, só para não esquecer, o que uma disse para mim, que eu fiquei muito impressionado. Ela disse para mim o seguinte, eu já fiz várias missões de paz, como médica humanitária no mundo inteiro, inclusive na Etiópia. Etiópia é aquele país que teve o flagelo da fome. Ela disse para mim, eu nunca vi uma situação de pobreza tão desigual, uma pobreza tão dolorida, uma pobreza tão doída como eu vi aqui no Guarujá. Ela falou, não tem parâmetro em todos os países que eu passei, a pobreza que lá no Morrinho 5, na Palafitas, eles vivem. Falou, o que vocês vivem aqui é uma desigualdade social enorme. Então, olha, quando uma pessoa que esteve na Etiópia diz isso para você, eu acho que está na hora da gente parar e dizer o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa mais incisiva para essa população. E só para responder, e eu sei que está terminando o programa, as pessoas podem reclamar do programa Mais Médico, mas vai conversar com a mãezinha lá da Vila Edna, vai conversar com a mãezinha lá do Morrinho 5. Eles adoram os médicos cubanos, porque esses chegam 8 horas da manhã, saem 5 horas da tarde, trabalham o dia inteiro e trabalham com prazer. Eles têm uma consciência de medicina muito diferente do que tem no Brasil. E essa questão, você chegou a falar com ela, teve médica que fugiu, existe realmente uma vigilância por parte do governo? Não existe mais, isso é uma grande bobagem. Hoje, Cuba, você pode viajar para fora, não é que fugiu. Médicos que vieram para cá não se acostumaram, foram para outro país, foram embora, eles não fugiram. Esses médicos que aqui estão, inclusive no Guarujá, se eles quiserem ir ali no aeroporto... Eles podem dar entrevista para mim, por exemplo? Precisa saber se eles querem dar. Porque eles não misturam muito política. Aliás, foi uma dificuldade eu chegar neles. E se eles quiserem ir ali no aeroporto comprar uma passagem para qualquer lugar do mundo, eles vão. Cuba já não é mais essa cortina de ferro que as pessoas acham. Mas o passaporte deles é específico para o Brasil. Eles podem viajar para qualquer lugar, eles estão absolutamente livres. Aliás, eles já viajaram para outros lugares, eles estão tranquilos. Então, eu acho que é um mito muito grande isso que a gente fala. E eu Mas acho é bom a gente conversar. Lógico, eu acho que eles estão fazendo um trabalho fantástico, não no Brasil. Você sabia que só o programa Mais Médico em 10 meses de funcionamento atendeu 10% da população brasileira?
Isso é um dado importante. Cida, vamos colocar aí, por favor, a página 7 do Jornal Itapema. Página 7, a Rosana Vale recebeu o título de cidadã de Guarujá do vereador Val Advogado. Tá aí, né? Indicação do Val Advogado. Pode ir passeando pela página aí. Estiveram presentes vários vereadores. Ela que é da TV Tribuna e também ela é escritora, né? Ela tem um programa de bastante audiência na TV Tribuna. Quem esteve por lá foi também a secretária-geral da OAB, a Patrícia Santana, que é a esposa do Val, o presidente Marcelo Squassone, o Givaldo, o Nelsinho, o Gilberto Benzen, Nicolás, Edilson Dias, Toninho Salgado, o Nego Walter, Sorriso, o Todd, também o diretor de Portos Ibamar Brandão e a presidente da OAB, o presidente da OAB, Frederico Grácia, também formaram aí a mesa de autoridades. Vamos para a página 6? Na página 6, nós temos aí o nosso programa. A Elma Andrade, que esteve conosco na semana passada, coordenadora da campanha Lenços do Bem, e também o vereador Jaime, o Jaime Ferreira, vereador Jaiminho. Também está em Peruíbe, eu estou em Peruíbe lá com o presidente Emael. Também o vereador Edilson Dias, com o diretor do restaurante Chopp Rally, Luiz Menezes, o presidente da Câmara, Squassone, e o jornalista Arturo Biratã, o deputado federal pelo PCdoB do Guarujá, Protógenes Queiroz. Em nosso programa aqui, né, nós tiramos uma foto aqui junto com todo mundo. Também o Claudinho Black Sea, o deputado federal Protógenes Queiroz, e também o deputado com parte da equipe dos editores da TV Guarujá, mas essa foto vai sair na outra edição. Aranha, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, e toda vez que você convidar, estarei aqui. Tá, acabou, né, Cida? Agradecendo então a Deus sempre em primeiro lugar, nós vamos colocando ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132.